me traz aqui a essa tribuna é o seguinte: é para tratar do programa Mais Médicos, em particular o programa que o governo cubano anunciou que os seus profissionais estavam se retirando, depois que o presidente eleito anunciou que ia passar a exigir que todo profissional recebesse o salário na sua integralidade, que pudesse trazer sua família. Agora, esse é um programa curioso mesmo, ainda mais quando você vai se debruçar, estudar ele. Ele começa lá em 2013, o governo brasileiro diz que existe uma deficiência para levar os médicos para o interior. Diz que o médico brasileiro não tem interesse de sair dos grandes centros para atender a população do interior do país, dos municípios menores. Faz uma chamada para trazer médicos de fora do país. Hoje o quantitativo de médicos no programa se aproxima de 20 mil vagas, das quais em torno de 8, 9 mil eram preenchidas por médicos cubanos. E justamente faz a chamada internacional, alguns médicos brasileiros se apresentam, muitos médicos brasileiros, mas formados no exterior também se apresentam, mas a grande maioria do programa integrada por médicos cubanos. Agora, o que começa a ficar macabro nessa história é quando você vai ver o tipo do acordo que é feito. Porque o profissional, ele sai de Cuba para chegar no Brasil para atender a população brasileira, mas a começar que o salário que ele vai receber não fica com ele. E ninguém sabe, ao certo, por estatística oficial, quanto que o governo de Cuba leva. Mas o profissional vem para cá, chega em território brasileiro, no nosso país, que tanto preza pela liberdade de expressão, vereador Thiago Carribeiro, que tanto preza pela liberdade de circulação, o direito das pessoas de ir e vir, mas o médico cubano não. O governo brasileiro fecha os olhos para as restrições que o governo de Cuba impõe aos seus cidadãos, fazendo vista grossa para uma violação clara, que não só mete a mão no bolso do profissional, como também impede ele de se expressar da maneira como quer, da maneira como bem entende, mas também de se locomover no país. Tem que estar controlado. Mas não para só por aí não. Quando você vai olhar se essa é uma prática recorrente, e você olha para o Estado cubano e analisa as exportações de bens e serviços de Cuba, 14 bilhões de dólares que Cuba exporta, 11 bilhões profissionais de saúde. 11 bilhões dos 14, mais de 70%, vereador Júnior, é dinheiro que o governo cubano recebe negociando mão de obra, vendendo a mão de obra escrava que controla no país. Eu não tenho outro nome para chamar isso. Uma pessoa que não tem direito a manter para si os frutos do seu trabalho e que precisa cedê-los para um Estado de maneira forçada. É impressionante que o número chegue a 11 bilhões de um total de 14. E justamente essa relação ela é tão deformada, tão errada, que ainda por cima surge a notícia, o indício de que o programa sequer foi motivado por necessidade do país. Não foi a necessidade do brasileiro no interior que fez surgir o Mais Médicos. A oferta do serviço que mantém as exportações, as receitas do Estado cubano, partiu de lá. E a partir daí se criou uma narrativa no país de que se não se conseguiam médicos para atender às demandas da população brasileira no interior, e que por isso o governo brasileiro
aceitaria estes termos, onde o profissional médico, vindo, não fica sequer com metade do salário, sequer pode expressar sua opinião, se comunicar com a sua família, circular livremente pelo país, mas tudo, claro, no melhor interesse do brasileiro. Agora, infelizmente, ou melhor, presidente, felizmente, quando abrem-se as inscrições para os médicos brasileiros, não só sobrou gente, como até derrubaram o sistema de tanta inscrição que quiseram fazer no programa. O último índice dava 98% das vagas preenchidas, numa pretensa falta de interesse dos médicos brasileiros de atender a população no interior. 98% derrubando o sistema do Ministério da Saúde. E aí o questionamento passa a ser, por que não iam antes então? É porque não queriam? É porque não tinha segurança de que seriam devidamente remunerados? Que o médico podia receber no primeiro, no segundo mês, no terceiro mês faltava verba, atrasava salário, não tinha condição. Porque no momento em que você tem servidores caindo por conta de milhões de acessos, certamente não é falta de interesse do profissional médico brasileiro. Então, presidente, acho que os fatos são indiscutíveis. Foi um posicionamento muito acertado do presidente da República eleito, do futuro presidente da República. Eu acho que, é claro, a gente tem ainda avanços para serem feitos em termos de cobertura, de assistência, mas aceitar esses acordos e essas tratativas espúrias com profissionais estrangeiros que veem violadas as suas liberdades mais fundamentais, certamente não é o caminho que o Brasil precisa seguir para resolver os seus problemas de saúde. Muito obrigado.